convido você a abrir a palavra do Senhor na carta escrita aos Hebreus, capítulo 11. Texto que já temos meditado há algum tempo. E hoje nós vamos relembrar aí os 6 primeiros versos de Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei. Hebreus capítulo 11, do verso 1 até o verso número 6. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Oremos mais uma vez. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que lemos, pelo ensino dela, pela Sua revelação, Senhor. E nesse instante clamamos para que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos edifique segundo a Tua bondade, e que apesar de mim mesmo possamos ouvir a Tua voz, o Teu ensino, para que possamos aprender, e mais do que isso, aplicar no nosso dia a dia, para a honra e glória do Teu santo nome e para o nosso próprio bem. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmão, nós temos acompanhado aqui a carta aos Hebreus, e o principal objetivo da carta aos Hebreus é fortalecer a vida dos crentes diante das dificuldades do dia a dia, para que esses sejam achados firmes na fé. No capítulo 10, ainda tratando um pouco disso, ele vai ecoar aí no verso de número 38, se você virar a página aí, você vai encontrar Hebreus capítulo 10, 38, dizendo, todavia, o meu justo viverá pela fé. Essa afirmação aqui do autor aos Hebreus, que foi inicialmente revelada pelo profeta Abacuque, trata da diferença entre o justo e o ímpio, e acaba sendo a base da fé reformada quanto à chamada doutrina da justificação e, consequentemente, da salvação em Cristo Jesus pela graça e não pelas obras. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, porque se assim fosse, ninguém seria salvo. Todos nós, segundo as Escrituras, somos pecadores. E se Deus fosse nos julgar segundo aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer, estaríamos todos perdidos. Nós não temos como alcançar o padrão de Deus. A salvação não é mediante a minha comparação com o meu próximo. Talvez eu encontre alguém que seja pior do que eu. Mas a minha salvação não depende da minha comparação com esse próximo. Mas a minha salvação, segundo a lei, é de acordo com o padrão de Deus, um padrão santo, justo, impossível de ser alcançado com todos os meus esforços. Por isso a palavra do Senhor diz que o homem não pode se achegar a Deus, mas é Deus que se achega ao homem mediante a obra
do seu Filho, que Ele mesmo ofereceu, para que através de Cristo a lei fosse satisfeita, a justiça fosse realizada, e agora aplicada em mim pela fé em Cristo Jesus, eu posso viver por esta fé, na certeza que através da obra de Cristo, apesar ainda das minhas lutas, das minhas imperfeições, nele eu fui justificado. Essa afirmação dita por Abacuque, relembrada aqui pelo autor aos Hebreus, é a mesma afirmação que o apóstolo Paulo usa na sua mensagem em Romanos, quando ele diz que o justo deve viver pela fé. E ele repete isso também em Gálatas. Na verdade, a Escritura toda aponta para esse fato, de que devemos viver pautados na fé, na verdadeira fé. Não a fé como uma crença, né? Mas a fé que vem do próprio Deus. Então, o que significa viver pela fé? Inicialmente, nós precisamos relembrar que a fé, o que é justamente a fé, e o autor aos Hebreus não tem aqui a intenção de trazer uma resposta definitiva, mas aponta ao fato de que a fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, a essência, a substância disso, e ao mesmo tempo é evidência, é a certeza dos fatos que não se veem. Aqui nós temos então um exemplo do chamado paralelismo judaico, né, na escrita, onde a afirmação é repetida e complementada em progressão para afirmar aí o conceito. Então, para o autor, a fé é a crença, ou seja, a essência e a evidência de que existe um Deus soberano, que existe um Deus criador e que age poderosamente. Nós vimos na leitura que fizemos lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, que é impossível, sem fé, agradar a esse Deus, porque aquele que se achega a Deus tem que crer, no mínimo isso, de que Deus existe. Nesse sentido, nós podemos ainda dizer que fé é uma firme confiança nesse Senhor, e é uma confiança que persevera, mesmo diante das incertezas e dificuldades no mundo. Nós vimos também, aqueles que estão nos acompanhando, nos estudos semanalmente, que em Hebreus capítulo 10, o autor vai dizer para que os crentes permaneçam nessa fé, mesmo diante das mais difíceis dificuldades da vida. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam tendo os seus bens tomados, estavam sendo ultrajados, estavam sendo alvo de mentiras, de perseguição, mas o autor os conforta e ao mesmo tempo os motiva a serem encontrados perseverantes na fé. Nós sabemos, e já sempre cito isso quando tratamos da fé, que existe pelo menos 4 tipos de fé apontado aqui na palavra de Deus na Bíblia. A fé como uma crença natural, o ser humano é um ser crédulo, por isso que é necessário fazer um exercício tremendo para se tornar ateu, porque o mundo inteiro grita sobre a existência de um Deus criador, de um ser inteligente, um designer inteligente que comandou todas as coisas, e a cada dia, com o avanço da ciência, isso fica mais provado. Mas também a Bíblia nos fala de uma fé como dom, como um presente dado àqueles que creem para suportar as dificuldades na vida. Vemos também a Bíblia falando da fé como uma virtude, algo que deve ser característico de todo o crente, mas também a Bíblia fala a respeito de uma fé que é dada por Deus, que é chamada de fé salvadora. Aquela que, segundo os registros do relatório do livro de Atos, registrado na palavra do Senhor, é uma fé que o próprio Deus concede aos homens, e que é essa fé que permite os homens terem bom testemunho, ou seja, serem aceitos por Deus. Infelizmente, irmãos, a palavra de Deus mostra que nem todos vão crer. Nem todos que serão confrontados ou apresentados à fé bíblica ou toda a história da redenção, nem todos vão crer. E isso desde o início.
Nós vimos que, na leitura inicial do nosso culto, o livro do Gênesis começa a tratar, logo após a queda, de um contraste. Caim e Abel. Um que foi chamado de justo e o outro que foi chamado filho do maligno. E que mesmo recebendo as mesmas instruções e a revelação da sua época, não obtiveram o mesmo bom testemunho. Um foi aceito, o outro não. Infelizmente, essa realidade é a realidade que ainda permanece e permanecerá até o fim. Nem todos crerão em Cristo Jesus. Muitos são chamados, diz as Escrituras, mas poucos os escolhidos. Nós devemos anunciar o Evangelho a todos, mas somente aqueles a quem Deus abre a porta da fé, é que de fato serão alcançados por essa graça. Então, falando dessa fé salvadora, que é justamente aqui o autor aos Hebreus está tratando, ela diz que essa fé ela é revestida de paciência e por isso ela persevera. De um modo mais claro, aquela que é dada por Deus e que nos permite ser justificados pela obra de Jesus Cristo. Essa mesma fé que o autor está falando é a fé que justificou Abraão, conforme o Gênesis 15:6. É a mesma fé que Paulo defende em sua carta, que nos justifica através de Cristo. É a mesma fé também apresentada em Gálatas e também apresentada aqui na carta aos Hebreus. E quando nós tratamos de fé, nós vemos que no contexto de Hebreus, o ápice desse tema está na afirmação de que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele começa então a fundamentar isso usando os exemplos dos antigos, dos irmãos que viveram, em especial no Antigo Testamento, para nos dizer que a fé, como instrumento, é um instrumento essencial e indispensável para o verdadeiro servo de Deus. E nós já caminhamos um pouquinho aqui e vimos que a fé é um instrumento essencial, indispensável na vida do servo de Deus, porque somente através dessa fé nós seremos aceitos. E é disso que ele vai então tratar usando a vida de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão e de tantos outros personagens do Antigo Testamento. Olhando mais especificamente para o tema, nós vemos que a fé é um instrumento essencial, indispensável na vida do servo de Deus. Primeiro porque pela fé nós obtemos o bom testemunho. Veja o que diz aí o verso 2 do capítulo 11. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E nós, quando estudamos esse verso, vimos que esse bom testemunho refere-se à aceitação de Deus. Sem fé, nós não somos alcançados por essa graça do Senhor. Vimos também no verso 3, que é pela fé, como esse instrumento essencial, indispensável na vida do servo de Deus, é que nós entendemos quem Deus é e sobre os seus feitos. Veja aí o verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais, e olhando aí para os próximos versos, nós vemos que a fé é um instrumento essencial e indispensável na vida do servo de Deus, porque pela fé nós agradamos a Deus e oferecemos a Ele uma adoração excelente. Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé é impossível que o nosso culto seja aceito. Sem fé é impossível apresentar ao Senhor uma adoração excelente. Se você veio aqui porque não tinha mais nada para fazer na sua vida hoje, e está aqui nem crendo que Deus exista, você está perdendo seu tempo. Porque sem essa fé é impossível agradar ao Senhor. Talvez, na sua perspectiva, estar em qualquer outro lugar do mundo fosse mais interessante do que estar num culto. Porque se você não tem fé, se você não crer na existência de Deus,
e que Ele está presente, tocando os corações, recebendo adoração e agindo na nossa vida, aceitando ou não o nosso culto, nós não entendemos absolutamente nada. Então, pela fé, irmãos, e tão somente por ela, é que nós agradamos ao Senhor. Vamos ver aqui o verso de número 4. O verso de número 4 e 5 vai tratar de dois exemplos, o exemplo de Abel e depois o exemplo de Enoque. E vai dizer assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais o quê? Mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho. Veja que essa ideia do testemunho repete. O verso 2, obtiver o bom testemunho. O verso 4, obteve testemunho. Lá no verso 5, quando vai falar de Enoque, fala que obteve testemunho, ou seja, foi aceito pela fé. Esse é o foco. Abel, então, teve a sua adoração mais excelente ou aceita, obteve testemunho, porque o fez com fé. Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E por meio dessa, ou dela, também mesmo depois de morto ainda fala, porque é exemplo de fé que foi aceita. Pela fé, Enoque, nós vamos ver quem que é esse Enoque depois, foi trasladado para não ver a morte, ou seja, ele não morreu, ele foi levado ao céu. Não foi achado porque Deus o trasladara. E por que Deus fez isso? Porque antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ou seja, teve fé. Então, irmãos, a fé é um instrumento essencial e indispensável, porque sem esta fé, nós não podemos agradarmos a Deus como Enoque agradou. Nós não podemos oferecer mais excelente sacrifício, ou seja, oferecer um culto agradável, uma adoração excelente, como fez Abel. É justamente a fé salvadora que nos foi dada pelo próprio Deus, que é um instrumento essencial e indispensável na vida do crente, pois é a fonte para sermos aceitos, para que as nossas obras sejam aceitas. Ou seja, para que obtenhamos testemunho de sermos bom, de ser justo e de agradar a Deus. A fé é essencial e indispensável, pois por ela nós agradamos a Deus, oferecemos excelente adoração. E é disso que o autor aos Hebreus então enfoca, dá ênfase. E ele fazendo uma seleção aqui dos personagens dos tempos antigos para reforçar sobre a importância da fé. Esse primeiro verso, 4 que lemos, e no verso 5, nós encontramos dois personagens, Abel e Enoque. E eles são usados como aqueles que, pela fé, obtiveram também um bom testemunho. Ou seja, foram aceitos e tiveram as suas obras aprovadas. Do verso 4 a 6, nós vemos que a fé, portanto, é esse instrumento essencial e indispensável, primeiro, para oferecermos excelente sacrifício. Usando o exemplo de Abel em contraste com Caim, seu irmão, e por isso que nós lemos no início do culto, Gênesis capítulo 4 e 1 João capítulo 3, nós vemos que um é considerado justo e o outro é considerado do maligno. Nós vemos que o fator determinante na aprovação e aceitação do sacrifício de Abel foi a junção entre a sua postura justa e a sua oferta correta, apresentada com fé. Como sabemos, irmãos, Deus vê o coração. Deus vê as intenções e não apenas o exterior. Exteriormente você pode até vir maquiado de uma falsa piedade, fazer uma cara de extremamente piedoso, como se estivesse de fato contrito e se derramando na presença do Senhor. Essa sua falsa cara pode me enganar quem está do seu lado. Mas não engana Deus. Porque Deus não está preocupado com a sua aparência. Inclusive hoje, quando estudávamos na escola dominical, nós vemos que Deus vê as expressões exteriores de um homem
cujo coração está longe dele, e Deus mesmo diz, eu não aceito. No caso da adoração de Abel e Caim, o Senhor viu as intenções e como estava o coração de ambos. E se eles de fato tinham fé. Por isso que Deus olha para Caim e diz, se procederes bem, não é fato que serás aceito. Mas o problema é que o coração de Caim, segundo 1 João 3, era mau, enquanto do seu irmão era justo. Somente pela fé, irmãos, somos moldados e podemos então apresentar mais excelente oferta, mais excelente culto. Então nós vimos que a fé é um instrumento essencial, indispensável para o crente oferecer excelente sacrifício. A nossa fé molda o nosso ser. Pela fé obtemos o testemunho de ser justo, igualmente Abel. E por isso podemos e temos a aprovação de Deus, e tal oferta, igualmente a de Abel, permanece para sempre. Quando nós nos achegamos a Deus pela fé e nos derramamos verdadeiramente a Ele, a nossa adoração passa do teto, irmãos. É uma adoração que chega ao trono celeste do Senhor e que ali permanece. Usando a figura de Apocalipse, nós vemos que as orações dos crentes enchem um cálice. São colocadas na presença do Senhor nessa linguagem figurada e que aponta, portanto, para a aceitação. Em paralelo com o verso 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, nós vemos que sem fé é impossível também apresentar a adoração correta e aceitável ao Senhor. Aproveitando aqui, até para sanar aí uma dúvida que geralmente surge na leitura do verso 6, eu convido você a dar uma olhadinha lá comigo, rapidamente. Ele vai dizer assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que o quê? Que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Por conta até de uma influência de uma teologia da prosperidade, irmãos, todas as vezes que nós tratamos de galardão, nós estamos pensando em presente e recompensa. Mas esse não é o contexto de Hebreus. Nesse jogo de palavras que o autor de Hebreus está dizendo, de uma maneira bem simples, vou tentar resumir aquilo que alguns reformadores fizeram de uma maneira bem mais eficaz, mas a ideia é que se você tem fé e que sem fé é impossível agradar a Deus, no momento que você busca o Senhor, o próprio Deus é que te galardoa, ou seja, te presenteia com a fé necessária. Não é que Deus vai te recompensar pela fé, afinal de contas a fé não é sua, a fé vem de Deus. Efésios 2,8 vai dizer, pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e esta não vem de vós. É um presente de Deus, é o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por mérito, para não ter a opção de chegar diante do Senhor, eu fui salvo porque eu sou melhor do que o outro, porque eu fiz determinada coisa, porque eu deixei de fazer aquilo, ou porque eu estendi a mão para um necessitado. Não, as suas obras sem a fé verdadeira em Cristo é vazia, diz a Bíblia. E as nossas obras só passam a ter valor após o toque do próprio Deus em nossa vida, nos dando vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por isso, agora podemos praticar as boas obras. Estou falando de Efésios capítulo 2, verso 10. Obras essas que o próprio Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, nem para fazer o bem a gente presta sozinho. Se não é Deus nos abrir a porta da fé e tocar no nosso coração, as nossas boas obras vão estar repletas de segundas intenções. É como o escoteiro que ajuda a velhinha a atravessar a rua para ganhar uma medalha. Ele não faz aquilo por essência, mas ele faz pela recompensa que vai ter. Todos nós somos assim. E é por isso que o grande galardão é receber de Deus a própria
fé que nos capacita a sermos aceitos e a apresentarmos a Ele uma adoração excelente. Nós dependemos de Deus até para adorá-lo, irmãos. Por isso precisamos, como cantamos aqui, nos render ao Senhor. É comum pensar, então, que quando obedecemos, ofertamos corretamente pela fé, Deus se vê obrigado a nos recompensar, a nos presentear, ou seja, a ser nosso galardoador. Não é isso que o texto sugere. Sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o que concede a fé para que o busquemos ainda mais. O galardão aqui tratado é a própria fé. Calvino vai tratar disso e ele vai dizer que a fé como um presente de Deus me torna aceito ou aceitável diante do Senhor. Eu não vou ler aqui o comentário que pus por conta do nosso tempo, mas a ideia é aquela que resumi agora há pouco para você. O segundo motivo, segundo aqui estudamos no verso 4 a 6, de que a fé é essencial e indispensável para os que creem, não é simplesmente para que você apresente uma adoração, ou um culto, ou uma oferta aceitável, mas também para que você ande com Deus de modo que o agrade. Não dá para andar com Deus sem fé. Não dá para agradar ao Senhor sem fé. E por isso o autor então usa o segundo exemplo aqui. O segundo personagem, o segundo antigo que teve bom testemunho. Enoque. Sabe quem é esse Enoque? Quando nós olhamos lá para o início de tudo, nós vamos ver o registro das gerações de Adão. E a geração de Adão, ela subdivide-se em dois grupos distintos. Enoque é a 7ª geração de Adão na linhagem de Sete. Relembremos aqui um pouco. Deus criou Adão, formou Eva, formaram a família, após a queda, foram lançados sobre a terra por causa do pecado. E diz o texto de Gênesis 4 que Adão conheceu, um eufemismo que aponta para o fato de ter tido relação íntima com ela. E ela deu à luz 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel. E na sequência do texto diz que Adão coabita novamente com sua esposa e ela dá à luz a mais um filho, a quem pôs o nome de Sete. E a partir daí, Sete é o substituto aqui de Abel. A partir daí você tem 2 linhagens de Adão. Uma linhagem através de Sete e uma linhagem através do próprio Caim. Quando você pega a linhagem de Sete, você vai encontrar na 7ª geração. Então, Adão gerou Sete, na 7ª geração, você vai encontrar ali o nome de Enoque. É um nome comum, inclusive na outra linhagem também tem. E quando você vai observar a linhagem de Adão seguindo Caim, na 7ª geração, você vai encontrar o nome de Lameque. Diferença. Se você vai lá para Gênesis e vai ver Lameque, a Bíblia vai descrever a geração de Adão passando por Caim como uma geração maligna. Homens ímpios, homens perversos, homens que desprezaram a tradição oral e que, portanto, não adoravam ao Senhor. Homens que estavam preocupados com a sua própria vida e serem alvos de glórias terrenas. Lameque, inclusive, é quem começa com a poligamia. Ele tinha 2 esposas. É dos seus filhos que começam toda a ideia de buscar glória para si. E o próprio Lameque faz uma musiquinha para se exaltar, mostrando o quanto ele era mau. E ele chama suas mulheres e faz elas entoar esse cântico para ele, dizendo que ele era malvado. Que ele matou um porque esbarrou nele e o outro porque ele pisou no pé. Para demonstrar o quão mau, maligno Lameque era.
no paralelo, no registro de Gênesis, você vai encontrar a 7ª geração de Adão passando por Sete, que é Enoque. Uma geração justa, que andava na perspectiva de glorificar a Deus. E o texto vai fazer um diferencial, mostrando que Lameque era malvado, a 7ª geração, e que Enoque era tão bom, porque ele andou com Deus. E isso lhe foi imputado por justiça, ao ponto de que não passou pela morte, mas porque Deus se agradou dele, como diz aqui em Hebreus. Deus o levou para si, sem passar pela morte. O autor aos Hebreus vai usar essa figura, esse personagem, para dizer que pela fé, como Enoque, nós podemos andar com Deus, e mais que isso. Não apenas andar com Deus, mas agradá-lo. Veja o que diz o verso 5 aqui de Hebreus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver o quê? Agradado a Deus. Você não precisa abrir, mas eu vou citar aqui o texto que trata justamente de Enoque, quando no capítulo 5 de Gênesis, nos é dito, portanto, que esse Enoque andou com Deus. O verso 24 do capítulo 5 de Gênesis vai dizer assim: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Voltando aqui para o nosso slide, um tinha fé em Deus, enquanto o outro tinha fé em si mesmo. Um andava com Deus, enquanto o outro desprezava Deus. Um obteve pela fé o testemunho de haver agradado a Deus, e por isso foi levado, foi trasladado, para não ver a morte. Pela fé, irmãos, é impossível, ou sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível andar com Deus. Sem fé é impossível agradá-lo, como Enoque fez. Olhando aqui um pouco mais, apontando para o fato de que a fé é instrumento essencial, indispensável para andarmos com Deus de modo que o agrade, nós vemos, portanto, que pela fé nós podemos não apenas conhecer a vontade de Deus, mas andarmos humildemente com Ele. É justamente disso que trata o texto de Miqueias, capítulo 6, do verso 6 a 5. Um texto que chama e exorta o povo de Israel, o povo de Deus, para que estivesse andando com o Senhor. E nesse texto, a pergunta que é feita é o seguinte: o que Deus requer de você? Que você tenha uma vida de religiosidade? Que você apresente holocaustos sem fim? Que você dê uma oferta generosa? E a Bíblia diz, não é disso que Deus espera de você. O que Ele espera de você é que você pratique a justiça, é que você ame a misericórdia e que você ande humildemente com o Senhor teu Deus. Isso está lá em Miqueias 6:8. Depois você dá uma olhada lá. Se você entender que Deus deseja e requer de você essas três coisas, e se você for alcançado por essa fé e começar a viver dentro desse padrão, certamente você vai agradar o Senhor. Concluindo, irmãos, a fé, como vimos, é um instrumento essencial e indispensável para o crente. Para o crente andar com Deus de modo que o agrade, como Enoque fez. E é essencial para apresentarmos a Deus uma adoração excelente, como Abel fez. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Por isso, caso você ainda não creia em Deus, caso você ainda não busque o Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força, a palavra de Deus nos exorta: saiba que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo.
arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso está lá em Marcos, capítulo 1, verso 15. E o apóstolo Paulo complementa. Pois se você, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a promessa é uma só. Serás salvo. Essa é a beleza do Evangelho, irmãos. Essa é a beleza de um dia termos sido alcançados pela graça do Senhor e ter nos sido concedido a fé. Se você crê em Deus, isso é importante. Mas se a sua crença não conduz a você se render a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, talvez você só tenha uma crença e não a fé verdadeira. A palavra do Senhor diz que o Senhor está atento e todos aqueles que o buscam, Ele se permite ser achado. Por isso hoje é dia de salvação. A palavra do Senhor está aberta e exposta diante de nós. A mensagem de salvação nos foi apresentada. Por isso, arrependei-vos e crede. Confesse com a tua boca que Jesus é o Senhor e creia em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E assim, receberá a promessa da salvação. Porque a salvação não é pelos seus méritos, não é pelo seu esforço, mas é tão somente pela graça do Deus Todo-Poderoso. Que Ele assim nos abençoe.